Minha amiga e meu amigo, a economia, o sucesso da economia é a catraca que faz um país girar. Se a economia vai bem, tudo vai bem. Se a economia vai mal, naturalmente tudo vai mal. Com a economia redondinha, pujante, bem-sucedida, há investimento para as mais diversas áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente, infraestrutura, enfim. Porém, quando a economia começa a andar de lado, ficar manca, sendo um desastre, como a gente está vendo no Brasil, as coisas começam a se comprometer. Tudo para. Compromete a saúde, a educação. Se não se cuidar, até a aposentadoria dos mais velhos atrasa ou não paga. E hoje o Brasil entrou nessa situação. A economia do governo, a política econômica do governo Lula é um desastre. Um desastre. A maioria esmagadora da população ela não tem essa percepção porque ela não tem informação necessária, o suficiente para definir o que é certo e o que é errado, para medir o perigo iminente que nós estamos vivendo. A situação é delicada. Eu prefiro pegar um fragmento do Jornal Nacional na área de economia, em que o Jornal Nacional apresenta a real situação, e por que o Jornal Nacional vem é, dando esses dados conforme verdadeiramente ele é. Porque os números não se mascaram. A economia está em frangalhos. E não tem como mascarar, não tem como maquiar. Por essa razão, a Rede Globo fez uma reportagem, mesmo contra a vontade, acredito eu, mostrando a real situação que vive a nossa economia. Um verdadeiro desastre. Assista. Esta semana, o governo anunciou metas fiscais mais frouxas. Economistas estão refazendo as contas. E os brasileiros também. Para equilibrar as contas da casa, eles precisaram vender o carro da família. As dúvidas sobre o futuro mexem com as contas das famílias da mesma forma que afetam quem gera empregos. O anúncio do afrouxamento da meta fiscal, que é o compromisso com o controle dos gastos do governo, acendeu nesta semana um alerta de que a preocupação com as contas públicas pode ter diminuído. Uma decisão que afeta a vida dos brasileiros, dizem os especialistas. É que incertezas sobre os rumos de impostos, da inflação e dos juros afastam quem poderia investir no país. E isso tem consequências negativas, como explica o economista Marcos Lisboa. Isso prejudica o investimento, que é o emprego de amanhã, que é a fábrica de amanhã. Para investir só com uma taxa de retorno muito alta, porque tem muito custo, tem muita insegurança. É melhor ter cautela, né? E a cautela vem dessa insegurança. Mas essa cautela significa menor crescimento no futuro. O economista Alexandre Schwartzman explica que o dólar alto, o conflito do Oriente Médio e a revisão da meta fiscal podem elevar os preços de alimentos e combustíveis, por exemplo. Uma combinação que influencia a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. Então, minha amiga e meu amigo, não vou nem me prolongar muito nos comentários, não. Eu só queria que você refletisse a situação que nós estamos vivendo, o risco que bate na porta dos brasileiros, a escuridão em que nós estamos sendo arrastados por causa desse governo, mas, acima de tudo, reflita essa reportagem. Reflita.